Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos para ser um ajudador dos presidentes de celebrações, para seguir também o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 6 de fevereiro de 2025, quinta-feira, dia de São Paulo, Mic e companheiros mártires, dentro da quarta semana do tempo comum. É uma memória obrigatória. Estamos no ano litúrgico C, onde se dá mais destaque ao Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos neste dia é vermelha, porque estamos homenageando mártires de Cristo. No rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 ao 19 e do 21 ao 24. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas e tempestades, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo que Moisés disse: estou apavorado e com medo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 47, na Bíblia Vulgata, 48, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º A, 3º B ao 4º, 9º, 10º ao 11, refrão, versículo 10º. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Repitamos: recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, um refúgio poderoso. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Como ouvimos dos antigos, contemplamos: Deus habita esta cidade, a cidade do Senhor onipotente, que ele aguarde eternamente. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. Recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Repitamos: recordamos, ó Senhor, vossa bondade em meio ao vosso templo. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos do 7º ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés.
Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão das leituras. Vamos inicialmente saber do Evangelho. Eu pesquiso aqui na Bíblia Pastoral, edição 1990, que muitos não indicam para refletir, porque ela é muito mais social do que espiritual. E a igreja não é uma ONG, não é uma associação. Ela é espiritual, é de Cristo, que atua para nos levar para a vida eterna, para viver a felicidade em plenitude na vida eterna e não aqui na terra. Na terra vamos ter sofrimentos, perseguições, isso vai existir sempre. Jesus disse, os pobres sempre vão existir na terra. Nós buscamos a pátria celeste, mas mesmo assim eu utilizo, né? Com parcimônia eu utilizo essa Bíblia chamada Pastoral 1990. Vamos ver o que está dito aqui sobre o Evangelho. Marcos 6, versículos do 7 ao 13. Os discípulos são enviados para continuar a missão de Jesus, pedir mudança radical da orientação de vida, conversão, desalienar as pessoas, libertar dos demônios, restaurar a vida humana, curas. Os discípulos devem estar livres, ter bom senso e estar conscientes de que a missão vai provocar choque com os que não querem transformações. Agora, mais uma reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Jesus envia os 12 em missão e lhes confere autoridade sobre os espíritos impuros, isto é, para libertar as pessoas de tudo que as oprime. Antes da partida, Jesus lhes dá algumas recomendações. Insiste para que não carreguem bagagens que são inúteis, mas caminhem livres e leves. Precisam confiar na providência divina e na solidariedade humana. Assim, descarta-se qualquer pretensão de superioridade. Aceitem a hospedagem de quem os acolher. Também a casa dos pagãos, desprezados pelos judeus. Se houver alguma rejeição, batam a poeira das sandálias. Que nada do terreno culposo se apegue aos pregadores da boa notícia. Os 12 partiram e pregavam para que mudassem de vida. Uma nota própria de Marcos é que os apóstolos ungiam os doentes com óleo e os curavam. Agora, do livro Palavra e Vida, temos esta reflexão. Parece que para expulsar os demônios, os espíritos imundos deste mundo, não faltam nem equipamentos nem instrumentos. Os discípulos saíram a pregar a conversão e a expulsar os demônios, munidos apenas de um bastão para o caminho. Temos hoje uma igreja com muitos meios, escolas de teologia, métodos de catequese, editoras, mas talvez faltem cristãos que simplesmente saiam pelos caminhos,
com apenas o necessário, anunciando o reino de Deus e a conversão, aproximando-se dos que sofrem e ungindo-os com o azeite da esperança e do amor. Bem, a primeira leitura de hoje é da carta aos Hebreus, que certamente foi escrita por alguém que ouviu São Paulo, pode ter sido um discípulo dele, porque a carta aos Hebreus tem ideias passadas pelo apóstolo São Paulo. Vamos ver neste trecho aqui, Hebreus 12, versículos do 18 ao 19 e 21 a 24. Então vamos lá. A aliança do Sinai realizou-se dentro de um clima terrível e fascinante, conforme Êxodo 19 e 20, Deuteronômio capítulo 4, versículo 11 e 9, versículo 19. A nova aliança, porém, é uma realidade de paz e confiança. Chegou o tempo da presença de Deus no Cristo ressuscitado. O modo de viver de Israel é apenas uma pista para a conduta da igreja, e voltar para a religião insuficiente de ontem seria desprezar o dom de Deus, que é justo e julga continuamente a humanidade, exigindo verdade e justiça. Vamos agora aos santos do dia. Vale dizer que neste dia a missa em memória obrigatória a São Paulo Mick e companheiros foram mártires, faleceram em 1597, mártires de Nagasaki, segundo a revista .arautos.org, no Japão. Em número de 26, eram 6 missionários franciscanos espanhóis, 3 catequistas jesuítas japoneses e 17 leigos japoneses. De acordo com o site Sagrada Missão, foi através do trabalho evangelizador de São Francisco Xavier que o Japão tomou conhecimento do cristianismo entre 1549 e 1551. A semente frutificou e, apenas algumas décadas depois, já havia pelo menos 300 mil cristãos no Império do Sol Nascente. Mas se a catequese obteve êxito, não foi somente pelo árduo, sério e respeitoso trabalho dos jesuítas em solo japonês, foi também graças à coragem dos catequistas locais, como Paulo Mick e seus jovens companheiros. Mick nasceu em 1564, era filho de pais ricos e foi educado no colégio jesuíta em Anzikiyama, no Japão. A convivência do colégio logo despertou em Paulo o desejo de se juntar à companhia de Jesus, e assim o fez, tornando-se um eloquente pregador. Ele, porém, não pôde ser ordenado sacerdote no tempo correto, porque não havia um bispo na região de Fusai. Mas isso não impediu que Paulo Mick continuasse sua pregação. Posteriormente, tornou-se o primeiro sacerdote jesuíta em sua pátria, conquistando inúmeras conversões com humildade e paciência. Paciência essa que não era virtude do imperador Toyotomi Hideyoshi. Ele era simpatizante do catolicismo, mas de uma hora para a outra se tornou seu feroz opositor. Por causa da conquista da Coreia, o Japão rompeu com a Espanha em particular e com o Ocidente em geral, motivando uma perseguição contra todos os cristãos. Inclusive, alguns missionários franciscanos espanhóis que tinham chegado ao Japão através das Filipinas e sido bem recebidos pelo imperador. Os católicos foram expulsos do país, mas muitos resistiram e ficaram. Só que a repressão não demorou. Primeiro foram presos 6 franciscanos. Logo depois, Paulo Mick com outros 2 jesuítas e 17 leigos terciários. Os 26 cristãos sofreram terríveis humilhações e torturas públicas.
levados em cortejo de Miyako a Nagasaki, foram alvo de violência e zombaria pelas ruas e estradas, enquanto seguiam para o local onde seria executada a pena de morte por crucificação. Alguns dos companheiros de Paulo Miki eram muito jovens, adolescentes ainda, mas enfrentaram a pena de morte com a mesma coragem do líder. Tomás Kozak tinha, por exemplo, 14 anos, Antônio, 13 anos, e Luiz Ibarak tinha só 11 anos de idade. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Jesus Cristo receberam o martírio pela crucificação em fevereiro de 1597 ficou conhecida como o Monte dos Mártires. Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Os crentes se dispersaram para escapar dos massacres e um bom número deles se estabeleceu ao longo do rio Urakami, nas proximidades de Nagasaki. Lá eles continuaram a viver sua fé apesar da ausência de padres. A partir do momento em que o Japão se abriu novamente aos europeus, os missionários voltaram e as igrejas voltaram a ser construídas, inclusive em Nagasaki, a poucos quilômetros da comunidade cristã clandestina. Ela havia perdido todo contato com a Igreja Católica, mas guardava preciosamente 3 critérios de reconhecimento recebidos dos ancestrais. Quando a Igreja voltar ao Japão, vocês a reconhecerão por 3 sinais. Os padres não são casados. Haverá uma imagem de Maria e esta Igreja obedecerá ao Papa Sama, isto é, ao bispo de Roma. E foi assim que aconteceu 2 séculos e meio depois, quando os cristãos do Império do Sol nascente puderam se reencontrar com sua mãe, a Igreja. Olha, uma história muito bonita, muito bela, desses mártires de Cristo, né, que sofreram muito. São Paulo Miki e companheiros, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 6 de fevereiro, São Gastão, que foi bispo, faleceu em cerca de 540 d.C., enviado por São Remígio, bispo de Reims, para Arras, é uma localidade na França, conquistou o rei Clovis, restabeleceu a igreja local e a dirigiu durante cerca de 40 anos. Santo do dia 6 de fevereiro, Santo Amando de Elnon, bispo, faleceu mais ou menos em 679 d.C., foi eleito bispo após longos anos de vida eremítica. Pregou missões na região de Flandres e ao longo do Danúbio. Morreu no mosteiro de Elnon, na França, por ele fundado. Santo do dia 6 de fevereiro, São Brinolfo Algotsson, bispo, faleceu em 1317. Foi bispo de Skara, na Suécia. Santo do dia 6 de fevereiro, Santo Afonso Maria Fusco, presbítero, sinônimo de padre. Faleceu em 1910. Fundou em Angri, na Itália, a Congregação das Irmãs de São João Batista. Santo do dia 6 de fevereiro é São Mateus Correia, presbítero, padre e mártir. Faleceu em 1927. Durante a perseguição contra a igreja, Mateus Correia se recusou a revelar um segredo de confissão e por isso foi fuzilado em Durango, no México. Santo do dia 6 de fevereiro, quase santo, falta pouco para ser canonizado. É beato ainda, falta apenas 1 grau para ser canonizado, porque na igreja os santos começam como servos de Deus, depois beatos e em seguida santos. A canonização que vem logo depois da beatitude, da bem-aventurança, né?
Então, Beato Francisco Spinelli, padre, presbítero, faleceu em 1913. Foi professor do seminário, diretor espiritual e conselheiro de várias comunidades femininas. Junto com Santa Gertrudes Comensoli, fundou a Congregação das Irmãs Adoradoras do Santíssimo Sacramento. Faleceu em Cremona, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde diariamente responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Olha, eu já recebi muitos esperes. Espera, a gente fica às vezes aflito, né? Recebi também muitos sims e muitos nãos. Na hora a gente não entende, mas depois, com o passar do tempo, a gente vai ver, poxa, aqueles nãos que eu recebi lá atrás de Deus foram a melhor coisa para mim. Se não fosse assim, eu não estaria mais aqui. Né? Se eu não tivesse recebido aqueles nãos no passado, eu não estaria mais aqui. Ainda bem que Deus me deu vários nãos em muitos dos meus pedidos quando eu era mais jovem. E agora eu clamo Maranatá. Como dizemos nós católicos, vinde, Senhor Jesus, é o que significa. Senhor, vem, é o juízo final. No juízo final, entraremos no gozo eterno. Seremos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, e teremos o Espírito Santo sempre ao nosso lado. Isso por todos os séculos dos séculos, para sempre. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, grandioso. Viveremos para sempre com um corpo diferente, glorificado, transformado, transfigurado. Como de Jesus ressuscitado, quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir portas, entrou pela parede, andou sobre águas, modificou a aparência para Maria Madalena, para os discípulos de Emaús, desapareceu num átimo de segundo, quando abençoava a refeição com os discípulos de Emaús, subiu ao céu, na frente dos discípulos. Então, é um corpo com novas propriedades. Não cabe a nós querer decifrar. Para termos essa vida eterna que o apóstolo São Paulo diz, que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, temos que acreditar em Jesus como Deus, não apenas como um sábio, como muitos, né, pensam. Ele é Deus, na Santíssima Trindade, nesse mistério que não cabe a nós querer decifrar. Como é que nós vamos decifrar Deus, gente? Ele é o Criador de tudo. Então, Jesus é Deus nesse mistério da Santíssima Trindade. Tem o Pai, o Criador, Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, e o Espírito Santo, nosso discernidor, nosso Paráclito, Ruach HaKodesh. É um mistério, 3 personalidades numa única divindade, uma única substância, uma única essência, uma única natureza. É crer, fé. Um dia nos encontraremos no juízo final e viveremos para todos sempre com a visão beatífica de Deus, junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, São João Paulo II. Pensem nisso. Viveremos para sempre. Uma vida perene. Para isso, então, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se diariamente dos seus pecados. Porque todos nós pecamos a todo instante. Então,
é preciso arrependimento diário. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube com mais de 10 mil vídeos. Tem também o Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6/, blog e Facebook.